Olá, boa noite, Dri, Camila Adriane, Cláudio Ribeiro. Bom, vamos falar hoje sobre crimes cibernéticos. Vou esperar mais um pouquinho para um pouco mais pessoas entrarem, para minha convidada entrar. Eu é que não perderia uma live dessas, bicho. Peguei, cheguei. E você inclusive foi vítima, né, Camila? Tem muita história para contar aí, para testemunhar, que eu lembro. Garcia Marília. Bom, vou aguardar a Laís entrar, Laís Parra. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter tido algum cartão de crédito clonado alguma vez na vida, já deve ter recebido algum e-mail que certamente tinha algum link suspeito, né? Tipo, você está com algum débito pendente, chegou uma conta aqui, uma fatura esquisita, até por SMS, né? As pessoas dão um golpe na gente, né? Tentam, né? Algumas pessoas caem. Eu já fui vítima. Vamos ver o que a Laís fala. Vamos lá, Laís, onde você está? Recebo toda semana. Eu também. Tem que tomar maior cuidado, né? Maior cuidado. Eu recebo por SMS, por e-mail. Aqui, a Laís entrou. Laís chegou. Olá, Oi, oi, tudo boa bom? noite. Tudo bem, e você? Tudo bem também. E você? Tudo jóia? Tá dando para me ouvir bem? Te ouvindo perfeitamente. Ah, E que você? ótimo. Tá tudo certo aqui também. Certo? Laís, estava aqui, enquanto você não entrava, comentando com as pessoas que acredito que todo mundo já teve a experiência de ter tido assim, um cartão de crédito clonado, ou recebe muito e-mail suspeito, tipo, clique aqui que você está com débito de alguma conta, de algum imposto, alguma coisa relacionada a banco, né? Uhum. E, e durante a pandemia isso tem sido muito mais crescente. É É, ou com não é? certeza, com certeza. Agora, nesse período de pandemia, o que a gente verifica muito é que as pessoas estão em casa. Isso está gerando também um cenário de insegurança, as pessoas estão ansiosas e existem pessoas maliciosas que aproveitam da internet como uma ferramenta para aplicar golpes, para praticar fraudes. E como você comentou, todo mundo recebe alguma coisa por e-mail, né? Antigamente era aquela história de as fotos da festa ficaram ótimas, clique aqui. Hoje em E dia vem se aprimorando cada vez mais. Eu recebo sempre no meu e-mail um boleto da NET para fazer o pagamento de uma conta da NET, só que eu não sou usuária dos serviços deles. Aí, no caso, eu sei que é uma fraude, mas se é alguém que realmente tem aquela conta para pagar e recebe um boleto daquele jeito, com certeza pode estar mais suscetível a ter esse problema, né? eu também, eu costumo receber um e-mail da Vivo, e eu sou cliente da Vivo também. Então eu falo, puxa, e agora? Clica ou não clica? Uhum. Banco também, tipo Banco do Brasil, e é tudo num passado não muito distante, eu acho que as fraudes elas eram muito escrotas, assim, era muito bizarro. Você via que era tosco a logomarca, mas agora o nível de perfeição desses bandidos é tão incrível que todo mundo está se adaptando a essa questão de trabalhar em casa, de pandemia, se reinventar. E os bandidos também, né? Sim, eles usam o logo praticamente oficial, né? É uma coisa muito, parece muito real e engana mesmo. E até você comentou de banco, a Federação Brasileira de Bancos registrou agora nesse período de quarentena o maior índice de fraudes bancárias também, até mesmo porque as pessoas não estão podendo ir até o banco, então estão fazendo as coisas pela internet, pelo celular.
e isso fica mais suscetível a ter alguma coisa ali, alguma fraude, né? E clonagem de cartão também é outra coisa que acontece muito. Eu tive uma experiência própria, já clonaram 2 cartões numa mesma semana, no ano passado, no meu cartão. Nossa, E é uma dor de cabeça, né? não, e você fica sem cartão, né? Aí, tipo, dá um problema. E eu recebo um SMS no celular e apareceu ali compras que eu não tinha feito, coisas, né, totalmente aleatórias. Aí, hoje em dia, uma medida que eu tomei pra mim, que dá certo, eu desabilitei o meu cartão de crédito para compra Hum, online. E eu só habilito no hum. momento que eu vou fazer a compra, que eu entro num site, daí eu habilito, porque aí eu fico tranquila que se tentar passar online em algum lugar, não vai autorizar porque está desabilitado. E são medidas simples que a gente pode tomar, porque a prevenção é muito mais fácil do que depois ir atrás do problema, pedir para se tornar. Enfim, essas coisas são bem complicadas, né? Essa questão de habilitar só quando você for usar para compra online é uma ideia também de Uhum, prevenção. É que hoje o mundo é tão digital que a gente usa a todo momento o cartão de crédito, né? Então uhum. tudo tem sido digital. Então você vai ficar esse trabalho de habilitar, desabilitar, acaba sendo tão é uma encheção de saco, é um trabalhinho a mais que você tem para fazer que as pessoas tipo desencanam, vai assim mesmo, É, acaba né? deixando, né? Mas às vezes você tem 5 minutos ali que você acessa o aplicativo do banco, habilita, depois você economiza um tempo de problemas lá na frente que você Sim. perderia um dia para resolver. Então, às vezes compensa, dependendo da situação, compensa sim. É, E tem um... não pode falar. Não, pode falar, pode concluir seu Então, pensamento. não, e assim, essas coisas, os aplicativos, tá tudo interligado. A gente tem Uber no celular, a gente tem iFood, aplicativo de delivery, tudo tá interligado, né, com cartão É, de crédito. Então, acaba sendo complicado mesmo. é. Vai dar muito trabalho você ter que desabilitar isso, porque você vai ter que chamar o delivery pelo cartão de Uhum, crédito, né? Tudo isso que você falou. E é. tem um comentário aqui da Camila Adriani, que ela trabalha com internet, né? Ela está sempre conectada, e ela está comentando aqui que uma vizinha dela clicou num link que fala sobre uma notícia do presidente e começava o link como tipo globo.com. E tinha Uhum. um espacinho que ela não percebeu que tinha ali, eu acho que um espacinho no link, e era um vírus que acessou todas as mídias sociais dela. Então, isso é complicado porque às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de que não é nada, mas se um vírus ali está no É, seu computador e furta seus dados pessoais, o estrago está feito. Pode fazer qualquer coisa com seus dados pessoais ali, então é muito perigoso. Até essas coisas de notícias, agora está aumentando muito. A gente tem notícia a todo tempo, a gente nem consegue consumir tanta notícia é. como está sendo nessa época. E no meio disso, também não dá para deixar de falar um monte de fake news, né? Então, é algo que a Sim, gente tem que tomar muito cuidado e, inclusive, não ficar propagando coisa, notícia falsa, né? Até para não ser responsabilizado eventualmente. Mas, acima de tudo, procurar informação, buscar em canais oficiais, né? Então, tomar muito cuidado até com o que recebe por porque e-mail. a propagação de fake news é crime também, né? Uhum, sim, sim, pode ser responsabilizado. Quem cria a fake news e quem compartilha também. Sim. Na verdade, algumas redes sociais já estão com essa preocupação de coibir as fake news, mas o grande problema é o WhatsApp. Porque as Uhum. redes sociais, né, algumas, né, até nosso presidente já teve alguns posts ali cortados, né, excluídos, mas quem propaga por WhatsApp tem uma responsabilidade muito grande com isso, né, de Tem, propagar coisa mentirosa. com certeza. Tem, até foge um pouco do tema, mas tem ações na justiça discutindo eventual responsabilidade de um administrador de um grupo de WhatsApp. Porque ele está É. ali, está sendo omisso, de repente ele pode estar evitando de algo estar sendo propagado. É lógico que isso gera uma discussão enorme, né? Então tem que verificar toda a situação no caso concreto. Mas é importante as pessoas tomarem muito cuidado. Segurança, agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é fundamental, assim, ter uma precaução a mais. E como a gente fala, a pessoa tem que ser questionadora, né? Recebe algo assim, nossa, muito diferente, ou uma proposta muito boa, tomar cuidado. Até
mesmo e-mails com link de emprego, anúncio de emprego, estava vindo com vírus. Então, É. realmente, são coisas assim que te incentivam a curiosidade humana. Então, você vai ali, o seu interesse, você precisa daquilo. Enfim, é complicado. A curiosidade humana e a vulnerabilidade também, porque tem muita gente sem emprego, ou muita gente que está passando por alguma necessidade e no desespero vê alguma chamada ali super interessante, atraente, né, de uma oportunidade de emprego ou de uma oportunidade de um negócio que vai mudar a tua vida, e clica, né? Com certeza. Até essa questão da vulnerabilidade. Olha o que fizeram. O aplicativo da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial, havia um aplicativo falso ali. Pelo que eu vi, era no sistema Android, que os usuários baixavam aquele aplicativo, mudava assim, mínima coisa no nome, e aí até isso eles tiveram a ideia de fazer. E aí a pessoa preenche ali com todos os dados pessoais também, enfim, coisas financeiras, né? É complicado. Então, tipo, a criatividade humana não tem limites. É bem Não, engraçado. não tem mesmo. E o Não, brasileiro já é um povo criativo, né? já é um povo criativo. E até nessa linha de aplicativos, agora o iFood, todos os aplicativos de delivery estão com uma mensagem fixa que se você já efetuou o pagamento, não deve pagar nada ao entregador. Então eles estão colocando essa mensagem fixa, porque também teve problema com o aplicativo Sim, de delivery, né? Até citei sim. o exemplo de um bancário que ele fez um pedido pelo iFood e ele recebeu uma mensagem ou uma ligação, enfim, falando que o pagamento não tinha sido aprovado, que era para ele fazer o pagamento diretamente para o entregador na maquininha, e ele acreditou, tranquilo. Só que o que acontece? A máquina do cartão veio com o visor um pouco quebrado ou distorcido ali, não dava para ver o número. E ao invés de passar R$ 20, passaram R$ 2.000, sem que ele percebesse. E aqui a gente está falando de uma pessoa que tem um grau de instrução, né? Sim. Então, todo mundo tá, assim, vulnerável, porque a gente parte do pressuposto da boa fé, de que as pessoas são honestas, né? Mas é complicado, tem que tomar muito cuidado. Então, já fica a dica aí para as pessoas que costumam pedir comida pelos aplicativos, que não tem que pagar nada além na hora da entrega, porque na Nada hora além. a gente está com fome, você pediu um delivery, você quer comer logo, né? Então você já nem Sim. pensa, precisa passar, não deu certo, e você passa, e às vezes não confere, né? O importante é É. conferir. O importante é E conferir. e o golpe tá que a maquininha tá trincado, né? O visor, Uhum. e aí a pessoa não consegue enxergar o valor, né? Exatamente. Então, se a máquina estiver trincada, se tiver alguma coisa que impossibilite você ter a plena visualização do que você está fazendo, o ideal mesmo é parar ali naquele momento, porque não pode se arriscar. De repente, depois para É. resolver isso, aí vai envolver um monte de responsabilidade. Vai envolver a responsabilidade do iFood, de descobrir quem era o entregador no dia. Às vezes é uma pessoa mal intencionada que só fez aquilo. Enfim, existem N possibilidades aí. Tem uma outra pergunta aqui, cadê da Camila? Como é que podemos nos proteger nossos acessos ao banco no computador e celular? E como podemos proteger nosso cartão de crédito? Então, o cartão de crédito, para mim, funciona dessa forma. Eu desabilitei o uso online e quando eu vou usar, eu tenho um trabalho a mais, mas pelo menos eu sei que eu estou tranquila, não tenho nenhum problema. Agora, existe uma vulnerabilidade técnica que é importante na sua máquina você ter um antivírus, você ter uma proteção, saber o site que você está acessando. Assim, hoje em dia nem tanto, a gente não usa mais máquina coletiva, assim, que a gente está em casa, mas sempre tomar esse cuidado, essa vulnerabilidade técnica, então manter antivírus atualizado, manter senha atualizada e depois que usar, sair, tirar fazer o logoff, enfim, Uhum. várias coisas assim que são pequenas, mas que fazem a diferença, tá? O antivírus está atualizado no computador, no Isso. celular também, né? E como eu falei, existe a vulnerabilidade técnica, que seria você resolver com antivírus, mas também existe a vulnerabilidade comportamental, que daí depende da pessoa.
a pessoa fazer, assim, não divulgar informações, não dar motivos para que o problema aconteça. Sim, e a vulnerabilidade do dedo nervoso, que a gente, né, tá ali, tá tudo tão rápido no celular que acaba clicando sem querer em alguma coisa que você nem estava a fim de clicar. E aí já Uhum. era, né? Uma vez que É. clicou, já foi. Com certeza. Até pesquisas feitas recentemente falam que o brasileiro é um povo, assim, que é um dos que mais interage em rede social, interage na internet. Então, só que o que falta, muitas vezes, é a educação digital para as pessoas. Muitas vezes a gente não tem noção do que pode acontecer e a gente pensa, não vai acontecer comigo. É. Então, fico tranquila. Enfim, se acontecer, eu resolvo. Mas a prevenção é a chave, Sim. com certeza. Antes da pandemia, antes de tudo, desses crimes mais fresquinhos começarem a surgir, o que estava realmente pegando todo mundo era o crime, a fraude do WhatsApp, de clonagem de WhatsApp, né? Sim. Isso, você que está ligada diretamente nessa área de crime cibernético, isso amenizou um pouco ou continua? Porque eu não, pelo menos nunca mais recebi nada assim de gente ligando. Aham. Não, continua, continua. É que, assim, é esporádico, às vezes depende do estado, de repente é uma situação mais pontual em algum lugar, mas isso ainda continua. E essa clonagem de WhatsApp é algo muito sério. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, porque também a pessoa clona o WhatsApp, tá lá com a sua foto, os seus dados e manda algo muito convincente para os seus contatos para que eles efetuem um depósito, então cria uma situação ali que parece realmente verdadeira e pede para a pessoa fazer o depósito e aí esse dinheiro nunca mais vai ser visto, né? E então uma das formas de evitar, até falam, por exemplo, se você recebe algum e-mail, algum código, dígito de verificação, tomar cuidado ao inserir qualquer dígito no seu celular, quando você baixa um aplicativo, por exemplo, tomar cuidado. E outra coisa de WhatsApp também é que os bandidos eles compram os chips, roubam os dados pessoais e usam chips, entram em contato com a rede telefônica e falam, eu sou fulano e perdi o meu acesso, Hum, enfim. Então tem que tomar bastante cuidado. E já deixar os seus familiares, os seus amigos, assim, ligados nisso também. Porque se as pessoas estiverem espertas, estiverem mais seguras, fica mais difícil de uma fraude ser uhum. efetivada. Tá. E agora, juridicamente falando, que tipo de providência a gente pode tomar, ou que tipo de, como é que a lei nos ampara Então, dessa forma? até é engraçado a gente falar, porque os crimes, eles existem desde que o mundo é mundo e desde que o homem existe. Os crimes sempre existiram. Só que o que acontece é que agora existem novas formas desses crimes serem praticados. A internet como ferramenta. Por exemplo, o estelionato, um crime que sempre existiu, só que agora pode ser feito pela internet. Então, a internet ela é uma ferramenta. A internet em si é algo neutro, só que as pessoas usam para o bem ou para o mal. Então, pode usar isso como ferramenta. E o engraçado é que é difícil para o direito acompanhar o dinamismo da sociedade. A sociedade muda muito rápido, as coisas são muito rápidas. Para você ter ideia, o nosso código penal é de 1940. Então, em 1940 a gente não tinha isso. É Nem lógico, existia internet, nem né? existia. Enfim, mas é lógico que os artigos vão sendo atualizados e tal. Só que existe assim uma sensação muito grande de impunidade, porque nem todos os crimes cibernéticos podem ser hoje em dia tipificados e de repente as penas são muito pequenas. Até um paralelo com o código que é de 1940, mas o direito ele vai responder nos anseios da sociedade à medida do possível, né? Porque o processo é lento, é burocrático. Mas em 2012 aconteceu um caso bem, que teve bastante repercussão, que foi o caso da Carolina Dickmann, que teve o celular invadido e ali eles furtaram fotos íntimas, enfim. Em 2012 veio uma lei, a Lei Carolina Dickmann,
que ela trata justamente disso, da invasão a dispositivo móvel. Então, em 2012, a gente pensando para o direito, é como se fosse recente ainda, porque demora um pouco para as coisas mudarem, né? A gente tem um código de processo civil que é de 2015, faz 5 anos, e a gente ainda chama de novo Código de Processo Civil. Nossa. Então, para o direito, as coisas acabam demorando um pouco mais. Mas é lógico que tem toda uma resposta ao que precisa ser feito. Em 2014 também surgiu o Marco Civil da Internet para regular o uso da internet, enfim. E então, as alternativas jurídicas, primeiramente, o ideal é que a pessoa previna qualquer problema, assim. Agora, se não teve jeito, se a fraude realmente aconteceu, se algum ilícito foi praticado, a pessoa realmente, o melhor caminho é fazer um boletim de ocorrência imediatamente, pedir eventual estorno junto ao banco e procurar um advogado, um profissional para analisar as peculiaridades do caso e ver qual é a melhor estratégia a ser adotada, porque existem várias estratégias, enfim. Aí ele pode ser analisado a melhor forma. A maioria das fraudes, quando são fraudes bancárias, né, o cartão de crédito clonado, a gente consegue resolver isso de uma maneira até que simples, né? Você liga para a central do cartão de crédito e se realmente eles identificam que você está falando a verdade, você tem o seu dinheiro de volta, né? E rapidamente até, pelo menos quando eu tive esse problema foi muito rápido. Mas no caso de crimes de roubo de dados ou de divulgação que nem no Carolina Dickmann, que foi divulgação de fotos nuas, aí sim entra o advogado na jogada, quando você já não sabe mais a quem recorrer, né? Quem é que pode te ajudar. Sim, tem todo o aspecto da responsabilização, né, de procurar, porque às vezes na internet você não sabe quem foi o causador do dano, né? Então tem que buscar ali mesmo uma tutela do Estado, no caso que a gente fala, uma tutela jurisdicional para resolver o problema, né? E até um outro exemplo, agora recente, é um caso de um site de leilão, que ele aparentemente é um site normal, exatamente, tem um leiloeiro ali, a pessoa pode comprar o bem com um preço bem mais em conta, um veículo, um imóvel, enfim. E teve um caso de uma pessoa que efetuou a compra e aí fez o pagamento, entrou em contato várias vezes, parecia algo realmente sério, fez o depósito e quando foi retirar o veículo, não existia. Aquilo era tudo uma fraude. E aí depois entra em contato e o telefone não atende mais e o site ficou no ar. Então, e aí a conta bancária que foi feito o depósito já é repassado para outra conta, então é muito rápido. Aí é É uma necessário. quadrilha, né? É uma quadrilha que não age sozinha, tem bastante gente envolvida, né? Com certeza, porque o esquema ele é forte, ele parece ser muito assim, a pessoa acredita realmente que aquilo é verdade. E aí, realmente, você pode esperar, mas uma ajuda de um profissional, de um advogado é essencial ali para buscar a responsabilização, tanto no cível, com a reparação do dano, no dinheiro, como no aspecto penal também, para que as pessoas sejam punidas, né? Responsabilizadas. Tem uma pessoa que comentou aqui, acho que ele comentou a respeito da invasão de privacidade, divulgação de fotos íntimas, que é um caso irreparável, porque você só vai amenizar a situação punindo alguém, procurando realmente quem foi o culpado por divulgar aquelas fotos, né? Mas a tua privacidade já foi invadida, a tua foto íntima já saiu. O dano está concretizado, né? Ali você pode buscar uma eventual reparação do dano de uma forma, né, extra patrimonial que a gente fala, mas assim é complicado mesmo. Até tem casos de que invadem dispositivos, furtam as fotos das pessoas, fotos íntimas, e aí praticam um crime de extorsão. Fica Isso. forçando a pessoa ali a cumprir alguma coisa, depositar dinheiro, enfim, fica te ameaçando, te chantageando. Então, é algo para ter muito cuidado. E isso de extorsão, né? Tem uma atriz americana, Jennifer Lawrence, ela é aquela protagonista dos Jogos Vorazes. Ela foi vítima também, teve fotos íntimas que vazaram e viralizaram em
vários lugares, e aí ela entrou com um processo de que o site que publicasse aquela foto ia ter que pagar uma indenização milionária para ela, né, e responderia judicialmente, e ela tentou amenizar de alguma maneira. Foi tapar o sol com a peneira, porque uma vez que está na rede, já era, né? Você não tem controle disso. Sim, pode apagar de um site futuro, mas alguém salvou ali, vai divulgar em outro lugar depois. E às vezes nesses casos a gente até fala, tem um exemplo também de ela é atriz, cantora, Barbra Streisand. Ela teve, assim, a privacidade dela foi exposta num jornal, numa revista, e aí ela ficou com uma ação na justiça, ela quis pleitear aquele dano, quis tirar tudo do ar, só que quanto mais ela mexia naquilo, mais aquilo ficava vivo. Então, às vezes, poderia ter deixado quieto lá atrás, teria sido melhor do que ficar falando, e aí aquilo toda vez revivendo e ganhando mais força. Toda vez que ela falava alguma coisa, aquilo virava manchete no jornal de novo. Então, às vezes a gente fala, acontece o efeito Barbra Streisand, que você quer que melhore, só que você acaba alimentando Piorando mais, a situação. piorando a situação. A Xuxa, quando tem aquela foto daquele filme que ela fez, né, o filme erótico com criança, tal, toda vez que ela também tentava entrar na justiça para recorrer a alguma coisa, aquilo ganhava mais holofote, né, mais luz, e as pessoas que nem eram daquela geração acabavam procurando saber que tal foto era aquela, que filme era aquele que ela fez, né? Então acaba abafa, gerando... deixa quieto, né? Então tudo depende do... Assim, por isso que é bom ter a ajuda de um profissional para alinhar uma estratégia adequada, né? Porque depende do caso. Porque no calor da emoção a gente acaba se atrapalhando e fazendo com que a situação se transforme numa situação muito pior, né? Sim, Tem com um certeza. comentário aqui do Paulo, ele falou que ele já teve fotos íntimas divulgadas por um ex, ele já até sabe que foi por um ex, e o cara publicou as fotos num site de relacionamento. Então isso é uma baita de uma sacanagem. Então se ele já sabe quem foi o cara, dá para fazer alguma coisa, né, Laís? Dá, com certeza, com certeza. Aí ele tendo meios como provar, né, que foi aquela pessoa, porque veja, a pessoa, além de expor, de mostrar as fotos, a pessoa ainda cria um perfil falso. Então vai muito além. Isso aí pode ser penalizado de várias formas, né? De repente uma falsidade ideológica ali também, né? Criando um perfil falso, se passando por alguém. E até falam que quem tem mais idade, enfim, que sempre crie um perfil para você em uma rede social, porque se você não criar, alguém vai criar com o seu nome. Então, tomar cuidado, né? Infelizmente as pessoas são maldosas, existe muita maldade no mundo, né? E as pessoas são maldosas e muito criativas também. Muito. Recentemente, o Cláudio recebeu um e-mail de extorsão por dinheiro dizendo que tinham obtido a senha dele. E eles provam que tem a sua senha, mas por sorte é uma senha fraca que não uso para banco. Verdade isso? Não sabia. O Cláudio é meu marido. Ah, Ele está aqui do então. lado, eu não sabia disso. Ocorre isso. Essa questão de senha é importante. A gente tem que colocar uma senha bem cabeluda e não colocar a mesma senha em todos os lugares, né? Importantíssimo, importantíssimo. A senha a gente menospreza muito e a gente coloca algo fácil para lembrar. E na maioria das vezes a gente põe tudo igual, a mesma senha. Mas isso é um erro, porque de repente algo mais vulnerável ali é acessado e acessa tudo, né? Então, uma dica é sempre misturar os caracteres, colocar letras, números, letras maiúsculas, enfim, colocar tudo misturado. Uma técnica até razoável é você usar uma mesma raiz sempre e mudar o final. Então, daí não fica tão difícil de lembrar depois, né? Mas também já te protege, que você diferencia em cada local, né, que você for inserir. Porque haja memória para salvar tanta senha que a gente tem. É difícil mesmo, é complicado a gente usar a memória ou salvar em algum caderninho ali escondido, né? E se a gente for pensar bem, hoje em dia no nosso celular tem mais coisa do que tem na nossa casa. Porque no celular você tem o seu banco, você tem coisa do seu trabalho, você tem coisa pessoal. Então a gente tem que proteger, porque a nossa casa a gente protege. A gente coloca cerca elétrica, a gente coloca alarme. Agora o celular também, você tem que entrar com formas ali de se proteger. Porque é a sua vida.
Então, não tem... Depois, recuperar um dano é muito pior. As informações que estão no celular são muito mais valiosas do que a gente tem dentro da bolsa, né, do que da nossa carteira, porque a gente até paga hoje algumas coisas que a gente compra por aproximação, né? Então o celular ele virou até o seu cartão de banco para fazer Com pagamento, certeza. né? É verdade mesmo. E assim, se a gente for pensar, o fraudador é um bandido, ele tem a cara de um bandido. Hoje em dia não, porque não tem uma característica em comum. Quem está atrás de um computador pode ser qualquer pessoa. Então, todo cuidado é pouco. E não é aquela ideia de que é um bandido, enfim, de algum lugar distante. Às vezes é uma pessoa muito bem ali apresentável, entendeu? Então, dá a falsa sensação de que você está atrás de uma tela do computador ou do celular e você está protegido, você está impune, né? Pode fazer o que quiser, pode... Até estava vendo uma reportagem esses dias de hackers, enfim, que invadem sistemas e eles não agem imediatamente. Teve um caso de uma empresa que ficou com o sistema ali sendo analisado pelos delinquentes 200 dias. Eles ficam analisando todas as informações, tudo, não age na hora. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe, a empresa, enfim, nem sabe que aquilo está acontecendo. Só que aí está sendo ali tudo analisado para ver qual que é a maior vulnerabilidade, qual que é a brecha ali para pedir uma extorsão, enfim, para exigir alguma coisa, para roubar os dados, E enfim, ficam meio que monitorando o teu perfil, né? Perfil de consumo, até e perfil de relacionamento também, né, com as pessoas. Porque aquele golpe, por exemplo, do WhatsApp, as pessoas ligavam e tentavam ser convincentes, tipo, tô te convidando para a festa da Laís. A Laís, né, a Laís está inaugurando um escritório novo, então você já, meu, né, faz algum sentido, né, o que eles falavam, é né? algo que dá trabalho. Eles ficam analisando durante um tempo até agir. Porque daí na hora que age é mais eficaz. Tem mais E algumas probabilidade de pessoas dar caem. certo, né? Algumas pessoas caem. Ô, Laís, tem uma pergunta aqui. O pagamento por NFC no celular é seguro? Você já ouviu dizer que alguém teve algum problema com isso? Olha, é por aproximação isso que ele está perguntando? Eu não sei, na verdade eu desconheço o NFC. Eu também desconheço, mas por aproximação eu também fico com o pé atrás da aproximação, É, por porque aproximação, é porque nós, assim, que somos do direito, a gente trabalha com problemas, então a gente já fica imaginando problemas em tudo. Então, o pagamento por aproximação, eu imagino, vai que alguém pega seu celular ou o seu cartão, aquele Nubank também tem por aproximação, né? E você pode limitar um valor baixo. Isso eu acho que é bem Tá. provável. Daí, se acontecer alguma coisa, seu prejuízo é menor. Então, de repente, limita ali a 30, 50 reais só para emergência, coisa rápida, né? E aí não fica com aquele leque muito amplo. Eu já vi o de aproximação que não precisa de senha e eu já vi gente pagando por aproximação que precisa de senha. Isso Entendi. também é o usuário que define ou será que é o banco que define? Então, acho que depende do meio, né? No Nubank não precisa de senha. Na aproximação, você só encosta o cartão ali sem senha. Agora, de repente, pelo celular, né? Daí pode ser que eles peçam a senha. Pelo Eu acho relógio, né? Também. também pelo relógio. É uma facilidade, mas ao mesmo tempo também é um risco que É se um corre, risco. né? É. Se roubarem teu Então, celular, se roubarem seu relógio. O todo. Nubank, até R$ 50 é sem senha. Tá. Então foi isso que eu devo ter visto alguém pagando um valor acima e aí a pessoa digitou a senha. Então, que daí é um Ah, valor menor, né? Você já corre menos risco, mas mesmo assim, sim. né? Se você não É. usa com frequência isso, não é necessário. Então, pode desabilitar. A gente parte dessa regra. Se é algo que para você é muito útil, aí tudo bem. Mas se puder evitar o problema ali, né? Compensa evitar. É bom eu botar um limite aí, hein? Pelo amor de Deus, socorro, veja isso mesmo, porque é um risco, né? Porque a perda é menor. Se você só R$ 50, ok, perdeu, é horrível perder, ninguém gosta de perder,
mas pelo menos são R$ 50, não são R$ 50.000, né? Isso pode Com acontecer certeza. Com certeza. também. Ô, Laís, e pela tua experiência, quais são os casos mais frequentes, assim, que você já viu, ou já viu de colegas, ou que rolam, assim, no Brasil? Olha, o caso acho que número um que a gente vê é boleto falso. Um boleto falso é, assim, o primeiro. E dependendo da situação ali, ele vem igualzinho. Você acaba de receber no e-mail o boleto verdadeiro, o falso já vem junto ou vem antes. Enfim, é um meio, assim, muito doido que fazem de uma forma muito eficaz. Então, o boleto falso é complicado também. Porque daí a pessoa que tinha que receber o pagamento não recebe, né? E você paga errado, sem saber. Aí tem que ir atrás disso depois. Mas E ele que é dica que você dá para a gente identificar? Como é que a gente pode se prevenir para ter certeza, não, esse boleto é realmente aquele que eu tenho que pagar? Então, primeiramente, acho que ficar atento, né, com o fornecedor, enfim, da onde vem aquela conta, ou se você recebe por e-mail, conferir nos canais oficiais, nos sites oficiais. Tem também, se eu não me engano, um verificador de boleto na internet, que você digita ali o código e ele te dá se aquilo tá certo, se não tá, entendeu? Então, Ah, boa dica. olhar antes, primeiro, né? Dependendo do valor ali, você perde um tempinho olhando, mas já te protege. Mas os crimes, assim, pela internet são vários. Várias coisas podem acontecer. Estelionato, enfim, várias Sim. coisas. Não tá fácil para ninguém. A gente está passando por um momento em que está todo mundo realmente muito vulnerável. Muita gente trabalhando de casa nesse esquema de home office. Então, filhos estudando, fazendo escola, então utilizando mais a internet. Profissionais que estão trabalhando em casa utilizando mais a internet. As pessoas consumindo mais delivery, porque se está trabalhando em casa não tem tempo muitas vezes de cozinhar, então pede comida. Então está todo mundo respirando esse ar de vulnerabilidade digital, né? Uhum. Então, assim, para a E, gente... Não, pode falar. não, assim, uma coisa que eu ia falar até, que acontece muito também, é compra, né, em site. Então, tomar muito cuidado. De repente, a gente compra num site que a gente não conhece e não recebe nunca o produto. Então, tomar cuidado com compras também. De repente, verificar o valor, se for um valor muito abaixo do que o produto realmente custa, então já ficar atento, porque É roubada. é roubado, literalmente, né? Que nesses casos acontece muito sim nos sites, compras online. E agora as pessoas estão comprando online também, né? Porque a gente não pode sair, então tudo que precisa, de repente, a gente compra pela internet. Então a dica é procurar sempre algo confiável. A Camila está comentando aqui, Mercado Livre, campeão em clonagem de cartão. Olha, eu sou uma assídua compradora de Mercado Livre, graças a Deus nunca me aconteceu nada nesse site. Mas para mim, os sites que são assim campeões de clonagem são os sites de compras chinesas. Aqueles sites de produtos que são super baratos, demora 2 meses para chegar o produto, demora para caramba, mas o custo-benefício vale a pena. Uhum. Como eu tive 2 vezes meu cartão clonado nesses sites, e dava para perceber que eram meninos, moleques, porque eles gastavam o meu cartão de crédito para comprar jogos de PlayStation. Todas as compras, assim, veio uma cacetada de despesa, mas era tudo para joguinho, né? Uhum. Mas foram 2 vezes, né? Aí eu falei, chega, vou começar a pagar por boleto. Então eu não tenho sites que eu já fico com o pé atrás, Uhum. no boleto, não pago mais no cartão É, de crédito, não. e dependendo de como for, por exemplo, no Mercado Livre, um exemplo, você pode colocar os dados do cartão ali, mas colocar a opção para não deixar salvo, porque tem ali uma caixinha, um Ah, tique que você sim, sim, coloca sim. salvar os dados do cartão para a próxima compra, aí você tira o tique Isso. para não salvar. E aí também uma outra dica é ativar o cartão virtual, porque o cartão virtual ele vai mudando o dígito verificador, né? Então você faz aquela Uhum. compra específica. Daí, se for clonado aquilo, depois não passa de novo, porque muda o dígito. É verdade, o cartão virtual é uma boa mesmo, uma boa Uhum. dica. Já ajuda, né? A Camila usa o cartão virtual e acho que todo mundo devia fazer o mesmo. É, porque ele vai mudando o dígito verificador, daí evita problemas.
E essas ofertas online que você falou, né, que quando o preço é muito baixo, a gente tem que ficar esperto, né? Eu me lembro Ah, de tem. ter visto umas promoções de TV que estava muito barato, e era um e-mail que eu tinha recebido de uma promoção do Extra, de televisão, tipo, semana da televisão, não sei o quê, TV de não sei quantas polegadas. Mas era perfeito! O site era perfeito, mas assim, e os preços estavam muito bons. Eu falei, nossa, semana, né? Tipo, não sei, não lembro se era Black Compensa. Friday. Compensava. Eu falei, pera, não, tem coisa estranha. Sabe quando você quase compra, você digita ali, eu ia dar o enter, eu falei, não, não, vamos parar por aqui, que tá muito estranha essa história. E era realmente um site que não era verdadeiro, era falso Mas ali, eu como ia eu te cair numa disse, roubada. é exatamente como no caso do leilão. O site era perfeito, tinha tudo ali, tinha até informações do leiloeiro, tinha tudo. E o preço era bom por ser um leilão. E aí você compra e nunca recebe o bem, nunca. É. Então, né, tomar cuidado com essas coisas. Quem nunca passou por isso, né? Uhum. Laís, você tem algumas considerações finais assim que eu acabei não perguntando para você, que você acha importante avisar, orientar o povo? Ah, então, olha, só para assim fazer um apanhado geral, o mais importante aqui é trabalhar na prevenção do que resolver o problema depois. Então, as pessoas, principalmente agora nessa fase, tomar cuidado com tudo que faz na internet, com senhas salvas, com acesso ao banco online, tomar cuidado com aplicativos. Agora a gente tem tempo, né, para fazer as coisas, então uma boa é pegar o celular e fazer uma limpeza em aplicativo. A gente tem um monte de aplicativo que a gente não usa no nosso celular. E se a gente for em configurações ali, os aplicativos estão com acesso a tudo. Seus Uhum. aplicativos têm acesso à câmera, microfone e um monte de coisa que você não usa. Então faz uma limpeza ali. Redes sociais também, acho que fundamental é fazer uma limpeza. Facebook, essas coisas a gente vai adicionando um monte de amigo que nem é amigo, na verdade, que é amigo de um conhecido de um conhecido. Na hora que você vai ver, você tem 3.000 amigos no Facebook, mas você não tem isso na vida real, né? Você não tem É. 3.000 amigos na vida real e você não sabe quem tá ali do outro lado. Então, já faz uma limpeza também. A gente se preocupa tanto em limpar a nossa casa, em deixar tudo organizado. Então, é importante também se preocupar em limpar o virtual, né? Aproveitar essa fase agora para se prevenir, para tomar cuidado ao tomar decisões e seguir sempre o caminho pela segurança mesmo. E E colocar também antivírus no computador, colocar né? antivírus no computador e não ficar divulgando dados pessoais em todo lugar, assim, tudo quanto é campo, né? Evitar a exposição de dados pessoais. E tem uma regra também que é bem clara que, assim, o governo não vai te, na maioria das vezes, né, não vai te mandar um e-mail ou um SMS para você mandar os seus dados pessoais ali. Em regra, é a pessoa que procura o órgão, né, por canais oficiais para informar, ele já tem os seus dados e você confirma. Uhum. Então, tomar cuidado com essa exposição e ler bem as coisas, né, antes, confirmar tudo para evitar prejuízos maiores. Ou na dúvida ligar para o banco, né, para confirmar, ó, vocês realmente estão mandando por e-mail aquela informação, posso clicar com segurança, né? O banco obviamente vai dizer que não, né? Porque o banco nunca manda, né? É, Ele já nunca. deposita as coisas ali, ou já te coloca, Uhum. tira o dinheiro da tua conta, ou deposita o dinheiro na tua conta, né? Em geral. É outro procedimento, né? De uma forma É, geral, é outra forma que é feito. é. Mas é isso. Bom, Laís, muito obrigada. Gostei bastante de conversar com você. Esse assunto ele rende bastante, porque todo mundo já foi vítima, ou todo mundo conhece alguém que foi vítima, ou não foi vítima, mas recebeu algum e-mail suspeito, recebeu alguma ligação suspeita de golpe, de fraude. Então, eu espero que todo mundo que participou tenha gostado, tenha sido esclarecedor. E quem tiver alguma dúvida, quiser né, questionar, pode mandar mensagem para mim, ou pode acionar de repente a Laís, ou passa para mim que eu repasso para ela, e a gente está aqui Uhum. para se ajudar nesse momento, né, Laís? Isso. E eu agradeço você também por essa oportunidade de participar dessa live. É um assunto muito abrangente, né? Um tema importante.
E também gostaria de te parabenizar pela iniciativa de fazer essas lives agora com assuntos importantes para as pessoas, né? Acho que vem ajudando bastante, assim, diversos aspectos. Então, te Sim. parabenizar e te agradecer mais uma vez também. Muito obrigada, obrigada mesmo. Boa noite para você, boa noite para Obrigada. vocês. Quem não me segue, toda semana eu faço aqui uma live sobre algum assunto que é de interesse geral, de utilidade pública, porque está todo mundo passando por algum perrengue, ou está todo mundo de quarentena, precisando de conteúdo relevante, né, de informação, e o momento é para a gente compartilhar a notícia verdadeira e que seja interessante, né? Então, muito Isso aí. obrigada mais uma vez e boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.